Olá, seja bem-vindo. Chorar faz bem? Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso é o psiquiatra e psicanalista Cleto Rocha Pombo Filho, que está falando conosco de Maringá. Tudo bem, Cleto? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco. E fisicamente, Cleto, o que é o choro? O choro está ligado a como que as nossas emoções se manifestam no sistema nervoso central. Tem uma circuitaria cerebral que ela responde à energia que é causada pelas nossas emoções. Então cada emoção nossa ela tem uma vibração energética que vai mandar impulso elétrico para a região da órbita e ali vai ser estimulado a sair lágrimas. Sair lágrima é uma coisa, chorar é outra. Então sair lágrimas você tem, por exemplo, quando você espreguiça ou quando você tem alguma irritação. Então é meio que um mecanismo de defesa do próprio organismo, é lacrimejar, que a lágrima ela vai limpar a lente dos olhos, né? Então agora, diante do choro, aí você abre uma infinidade de experiências que estão ligadas ao choro. Então essa pergunta, chorar faz bem? É uma pergunta que ela é bem curiosa, porque é como se eu dissesse assim, sentir emoções faz bem? A resposta é sim. Porque existe dois mundos. O mundo onde eu expresso as minhas emoções, eu as sinto e manifesto através de expressões faciais, de sorriso ou do próprio choro. Então, significa que as emoções estão circulando na minha mente. Então, para uma pessoa saudável, o choro ele vem como uma manifestação de uma emoção que ela é tão grande que o aparelho psíquico não dá conta de processar, ele não dá conta de fazer a digestão dessas emoções, então elas acabam se manifestando de forma material, através da água, através da lágrima. E você tem os dois lados, né? Você tem o choro de alegria, você tem o choro de tristeza, você tem o choro de raiva, você tem o choro de medo. Então o choro significa que o nosso aparelho psíquico está precisando se manifestar não só de maneira abstrata, mas de uma maneira física também. O choro é como se a gente tivesse tirado a roupa da nossa alma. Muita gente relata que após chorar ela se sente aliviada. Por que isso ocorre? Quando nós estamos sofrendo, vai acumulando na nossa mente uma quantidade de energia negativa, ou seja, de tensões, ou seja, desprazeres. E então aquilo vai acumulando, e eu, de acordo com o meu processo racional, eu vou tentando dar conta de todas essas emoções e vou tentando processar tudo que está acontecendo comigo. Só que o que acontece? Vai ter uma hora que vai esgotar esse compartimento, ele vai ficar lotado, ele não cabe mais nenhum tipo de experiência emocional. Então a pessoa fica sufocada. Chorar significa abrir as portas e deixar extravasar toda aquela energia, todas aquelas experiências emocionais. Então a pessoa sente um alívio. Esse processo é muito conhecido e é chamado de catarse. Quando a pessoa explode, ela expressa, ela chora. Então isso traz um alívio porque ela estava sofrendo por algo que ela não conseguia processar. Com a pandemia, os velórios mudaram. Como vivenciar o luto se a gente não pode chorar, né, sobre os corpos das pessoas queridas que a gente perdeu? É uma coisa muito difícil para a mente lidar com a morte. Nós não temos registro da morte dentro de nós. Então quase todos nós vivemos como se nunca fosse morrer, porque esse registro não tem na nossa mente. Então quando eu olho a pessoa dentro de um caixão em um velório, isso faz com que minha mente se obrigue a aceitar o inaceitável. Ela é obrigada a ter que lidar que o outro faleceu, porque ela está vendo que ele está no caixão. Então quando há a impossibilidade de fazer isso, devido, por exemplo, à pandemia,
a mente vai ter muita dificuldade de fazer esse luto, porque é semelhante a uma mãe que perdeu um filho, mas ele sumiu, ele desapareceu. Diante de uma situação onde a pessoa não pode vivenciar o luto, ela fica com a sensação de dúvida se realmente o outro foi ou não. Então isso atrapalha muito o processo de luto, que é a aceitação da perda. E claro que a pessoa dentro do velório facilita ela a poder chorar, né? Poder chorar a perda. Então, quando a pessoa é privada disso, ela vai ter que chorar por uma perda, mas uma perda mais abstrata, porque ela não chega a ver o outro, não fica contemplando a pessoa falecida. Então é um grande desafio. A gente se comove muito com as pessoas que estão passando por isso nesse momento, que não poder, né, se despedir das pessoas que faleceram, né? Então isso a gente, com todo o nosso coração, a gente deseja muita força para essas pessoas, e elas vão ter que vivenciar o luto de uma maneira nova, mas de uma maneira desconhecida. No mundo corporativo, chorar é um sinal de fraqueza. Como controlar isso? Nós temos uma capacidade de processar as nossas experiências de tensão. Então, por exemplo, no mundo corporativo, existe muita a competição. E as pessoas que são mais frias, mais lógicas, mais calculistas, elas acabam se dando um pouco melhor. As pessoas que choram, ou as pessoas que choram com facilidade, elas têm essa dificuldade maior. Por quê? Que quando a pessoa está chorando, você tem duas coisas. A primeira é como se você se desnudasse. Então você se revela que você está abalado. Então o outro te enxerga como se você estivesse nu, emocionalmente nu. E a outra coisa, como eu até havia comentado, é a incapacidade de poder pensar quando nós estamos chorando ou quando nós estamos assim inundados de experiências emocionais negativas, né? Porque o choro também pode ser um choro de alegria, né? No mundo corporativo, de repente, você atinge uma meta, você supera algum obstáculo, você pode chorar, comemorar, né? Segurar o choro faz mal? Se isso for uma coisa constante, é prejudicial. Por quê? Você está impedindo o seu cérebro e o seu corpo de expressar suas emoções naturalmente. Agora, às vezes, por exemplo, você precisa, numa entrevista, você passar uma mensagem, então vem uma vontade de chorar, e as pessoas, frequentemente, elas seguram o choro, né? Então não tem tanto problema se for uma coisa ocasional, um dia ou outro, numa entrevista, numa situação de um processo profissional. Agora, se a pessoa vive constantemente se bloqueando o seu choro, isso vai falar de alguém que está impedindo das suas emoções de se manifestarem de modo natural. O choro ele vai fazer a energia circular para que estabeleça a harmonia de todo o organismo da pessoa. E se ela fica se segurando para não chorar com frequência, ela então pode essa energia se manifestar numa somatização de uma gastrite ou até de um câncer em casos mais graves, né? Cleto, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando disso e espero que leve algum tipo de ajuda e conhecimento para as pessoas aprenderem a lidar com essas suas emoções. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.